Em nossa segunda aula, pessoal, vamos começar a trabalhar com equilíbrio de um ponto material, ok? Esse ponto material, pessoal, nós vamos ter duas representações, ele no plano e ele no espaço. Inicialmente, nós vamos trabalhar apenas com o aspecto, vamos dizer assim, grafostático, ok? Vamos começar um curso de engenharia como se nós estivéssemos há uns 100 anos atrás, como era feito o curso de engenharia. Depois a gente vai aplicar os métodos mais simples, né, que é com a aplicação da calculadora. Lembrando vocês que a calculadora só começou a ser utilizada no curso de engenharia há uns 40 anos atrás. Então, antigamente nós não tínhamos esse instrumento que é muito importante e é muito ágil para a gente determinar o cosseno e seno, trabalhar com trigonometria, com logaritmo. Antigamente, pessoal, esses valores eram dados através de tabelas. Então, vocês podem pegar um livro de física do Halliday ou um livro de cálculo, sempre lá atrás nos anexos vinham as tabelas de trigonometria, de logaritmo neperiano, logaritmo natural, ok? E hoje não, hoje vocês têm HP Ultra Mega Power, que ela faz até, se brincar, você aperta o botão, sai uma cerveja gelada. Então as dificuldades antigamente eram grandes, mas ao mesmo tempo existiam ferramentas, né, que a gente vai tentar implantar no início desse capítulo, né, que é o equilíbrio de um ponto material. Depois nós vamos acrescentar aplicações mais modernas, né, utilizando as calculadoras, beleza? Então, força em uma partícula e resultante de duas forças, né? Então, pessoal, um ponto material, né? Você pode considerar um objeto sem dimensão, ou seja, é como se fosse um ponto, né? E neste ponto está atuando o quê? Uma força, ok? Um vetor força. Obviamente, pessoal, para eu ter uma necessidade de conhecer esse vetor, eu tenho que saber três coisas. Primeiro, a intensidade desse vetor. Então, a intensidade desse vetor tem que ser conhecida, ok? E a unidade que ele vai trabalhar ou pode ser Newton, ou pode ser quilograma-força, ok? Ou pode ser quilonewton, ou pode ser tonelada-força. Então, tem várias unidades que vocês vão trabalhar na intensidade desse vetor. Obviamente que a intensidade somente não não tem o conhecimento desse vetor. Então, eu já falei, o vetor você tem que conhecer a intensidade, né, que vai ser dado na unidade de força, né, se for um vetor força, a direção e o sentido, ok? Então, a questão de direção, você vai ter que ter um sistema de referência, que basicamente no início a gente vai trabalhar com o sistema de eixo cartesiano, que é muito utilizado. Ele não é o único, então nós temos um eixo Y e aqui nós temos um eixo X. E a direção nada mais é dizer o quanto este vetor está fazendo ângulo com relação ao sistema de eixo. Ou seja, se você disser aqui que aqui eu tenho um ângulo θ, então esta é a direção deste vetor força com relação ao eixo X. E o sentido você vai estar dizendo que ele está de cima para baixo, ou seja, ele está descendo. Ok? Quando você define essas três características de vetor, você praticamente conhece esse vetor. Aí a coisa fica mais fácil. Beleza? E quando você tem duas forças atuando, antigamente eu tenho aqui um ponto material e eu tenho um vetor aqui, ó, que eu vou chamar de força de A, e eu vou ter um vetor aqui que eu vou chamar de força de B, ok? Se eu quero saber qual é a resultante desses dois vetores atuando nesse ponto material aqui, eu antigamente utilizava o que, pessoal? A prancheta. Eu vou sentar lá, vou desenhar isso aqui. Obviamente que no desenho tem que ter alguma coisa para me orientar, ou seja, eu tenho que ter esse ângulo, né? E tenho que ter esse ângulo,
Então, com o auxílio de um par de esquadro e um transferidor, eu consigo fazer esse desenho, né? Aí, traçando pela extremidade de um vetor uma reta paralela ao outro vetor, vai ser esse aqui, ó. E pela extremidade do outro vetor, uma paralela ao outro vetor, aonde vocês cruzarem, vocês vão ter um vetor resultante, um vetor R, que é a resultante desses dois vetores. Ou seja, eu posso afirmar que esse vetor R vai ser igual ao vetor F de A mais F de B, ok? Então, esta é uma definição de vetores, né? Vetores. Nesse caso, eu trabalhei com 2 vetores, mas você pode trabalhar com N quantidade de vetores, desde que todos eles você consiga determinar a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido. Então, pessoal, eu posso fazer de conta que, ao invés de eu ter 2 forças atuando num ponto material, eu posso ter vários vetores, né? Então, eu posso ter um vetor aqui F de A, eu posso ter um vetor F de B e eu posso ter um vetor F de C. Então, se eu quero determinar o vetor resultante desses 3 vetores, obviamente que todos eles bem localizados, ou seja, eu sei esse ângulo alfa, eu sei esse ângulo beta e eu sei esse ângulo teta. Então, eu consigo achar a resultante desses 3 vetores de que forma? Neste caso aqui, como se trata de 3 vetores, que são mais de 2, eu posso utilizar também a regra do paralelo, mas de forma contínua. O que é que eu faço? Marco o ponto material, desenho o vetor força F de A, né, ó. Na sua extremidade, eu desenho o vetor F de B, que é mais... isso aqui eu estou fazendo de forma... Não é preciso ter precisão, que eu não tenho um esquadro aqui não, pessoal. E na sua extremidade eu coloco quem? O F de C, ok? Então, o que é que acontece? Quando eu somo esses 3 vetores, a resultante vai ser o quê? O ponto aonde eu comecei a construir os vetores até o ponto aonde eu terminei. Então, isso aqui vai ser meu vetor resultante, né? Ó. E esse vetor resultante R vai ser igual ao F de A mais F de B mais F de C. Ok? Então, pessoal, você trabalhar com vetor, como isso você já viu mexendo em física, já viu isso em álgebra, então é muito fácil, né? Então, quando você tem uma padronização, ou seja, você sabe determinar um vetor, a forma de você trabalhar com as operações de vetor fica bem mais fácil. Ok? Então você pode fazer soma de vetores, você pode fazer diferenças de vetores e você pode fazer produto de um escalar por um vetor e vocês podem fazer também produto de vetores, ok? Sendo que vocês aprenderam, tem 2 tipos de produtos vetoriais, tem um produto escalar e tem o produto vetorial. Então, pessoal, eu quero que vocês compreendam o que danado é isso, porque isso aí irá ser muito útil para vocês, beleza? Então, pessoal, operações com vetores. Por exemplo, se eu tiver uma operação aqui, ó, eu tenho um vetor A e aqui eu tenho um vetor B, ok? Então, se eu quero a operação A mais B, isso aqui nada mais é do que, pessoal, eu vou utilizar o teorema do paralelismo, né, entre os vetores, ou seja, por A eu traço um paralelo a B e por B eu traço um paralelo a A, ok? Então, este aqui vai ser o vetor A mais B, ok? Já se eu quero calcular A menos B, ok? O que é esse A menos B? Beleza, pessoal. Quando você multiplica um vetor por menos, né, ó, você está invertendo o sentido dele.
Então, pessoal, se eu tenho um vetor A, é um vetor que está bem definido, você está vendo, ele está saindo de um ponto A. Então, quando você multiplica por menos 1, você inverte o sentido dele. Então, essa operação A menos B, ela vai ser igual à operação A mais menos B. Ok? O que é que significa dizer isso? Que eu estou pegando o vetor B e estou trocando o sentido dele. Então, ao invés de ele estar assim para cima, ele vai estar atuando aonde? Ó? Vai estar atuando para baixo. Então, este vetor é o vetor menos B. Se eu quero a soma deles dois, agora eu vou utilizar a regra do paralelismo com o A e o menos B. Ou seja, traço por A uma paralela a B e traço por B uma paralela a. Aonde se tocar, eu vou ter exatamente o vetor A menos B. Ok? Pessoal, com a vivência de vocês trabalhando com vetores, isso vai se tornar muito simples, né? Muito simples mesmo, não é complicado. Então, se vocês forem para uma prancheta, vocês conseguem fazer o curso de mecânica todinho somente na prancheta. Sendo que esses métodos que chamam de métodos grafostáticos, método de Cremona para resolução de viga, né? São vários métodos. Esses já estão em desuso, por quê? Porque hoje a gente tem a calculadora, né? Então eles se tornaram um pouquinho obsoleto, né? Beleza? Então, ó, pessoal, vamos resolver aqui, ó, o primeiro exercício. Esse mesmo exercício já tem a aula dele pronto, mas é outro que é similar a ele, tá entendendo? Não é esse aqui não. Mas eu vou resolver ele de forma que vocês não tenham calculadora, vocês não têm nada. Então, obviamente que eu vou fazer um esqueminha aqui bem direitinho. Seria bom até que vocês fossem para a prancheta, se for o caso, se vocês tiverem acesso ao seu material de desenho, lá de desenho técnico, tentar montar esse problema para vocês perceberem que antigamente era fácil fazer e o resultado era muito bom, ok? Então vamos fazer de conta que você tem uma prancheta, obviamente que essa prancheta tem uma régua paralela, né? Ou uma régua T, ou um tecnígrafo, né? Professor, que diabo é tecnígrafo? Pessoal, tecnígrafo é um aparelho bem antigo, né? Que parece, vou tentar desenhar ele aqui porque eu acho que nem existe mais. É uma régua, né? Uma régua que está lá, ó, exatamente na perpendicular. Ela é desse jeito aqui em cima da prancheta. Então ela tem um sistema de braço bem grande com um contrapeso aqui, que aqui está a prancheta. Ok? Então você pode deslocar essa régua para onde você quiser. Esse tem um braço aqui bem grande, isso aqui está livre para você deslocar. Para onde você levar na prancheta, ele continua estando em 90 graus. Ah, se eu quero 45, aqui tem um relógio micrométrico que você consegue colocar em 45, em 30, então ele já vai colocando os ângulos. Então era muito legal. Era um equipamento que hoje parece um trambolho, mas era muito interessante, era muito mais rápido do que você trabalhar com uma reta paralela e uma régua T, né, que os arquitetos adoram andar pelo meio da rua com elas. Mas ele está em desuso, é um equipamento caro, porque ele é mais sofisticado, ele era mais exato, né? E com o surgimento dos desenhos por computador, ele foi perdendo a sua utilização, né? Mas hoje, pessoal, esse sistema de você resolver na prancheta problema de mecânica ainda é muito utilizado, principalmente quando você vai fazer trabalhos em alto mar, no meio da floresta. Então é sempre bom você ter uma prancheta, você ter um par de esquadro, porque você consegue sim resolver problemas utilizando os equipamentos de desenho, né? Então vamos colocar como exemplo essa situação aqui, ó, ok? Esse exercício, que é o 2.3, eu vou resolver ele da forma como ele pede, pessoal. Pode prestar atenção que ele pede na forma gráfica, tá entendendo? Ele não pede para você resolver na mão não, mas nós vamos resolver das duas formas, beleza? Então, primeiro vamos resolver da forma gráfica. É como se eu estivesse desenhando. Tá vendo? Ó? Os cabos AB e AD ajudam a suportar o poste AC. Ou seja, esses dois cabos estão segurando esse poste. Sabendo que a tração no cabo AB é de 550,
e o AD é de 160, tá vendo? Ó? Esse cabo AB, ele está sujeito a uma tensão aqui, ó, em 550 newton. Lembrando que isso aqui é um cabo, então o cabo só comporta esforço no seu eixo, né? E ele só comporta o que, pessoal? Tração. Você não pode comprimir um cabo. E nesse cabo AD eu tenho uma força aqui que ele falou, ó, de 160 newton. Né, ó. Aí ele diz, ó, determine graficamente, então ele quer que você determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças exercidas pelos cabos em A, usando a lei do paralelogramo e depois a regra do triângulo. Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é desenhar essa figura. Então, pessoal, você tem que começar com o sistema de referência. Então, vou colocar o sistema de referência aqui, ó, uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Isso aqui você consegue com a régua paralela. Você pega, coloca um esquadro na régua paralela, né? Ó, coloca um esquadro na régua paralela. Vocês sabem que é régua paralela, né, pessoal? É aquela régua que você está na prancheta que é horizontal. Você coloca o esquadro em cima, ó, traça aqui, pronto. Esse aqui é o seu horizontal e esse aqui é o seu vertical. Então, pessoal, para você definir a linha de ação no cabo AB, o que é que você vai fazer? Você vai medir 1,5 na horizontal e 2,5 na vertical. Então, ó, se você mede aqui 1,5, vamos dizer que seja desse tamanho. Aí depois aqui você mede 2,5, ou seja, essa distância aqui vai ser 1,5 e essa aqui vai ser 2,5. Quando você chegar nesse ponto, você tem a linha de ação, ou seja, a linha de ação que é esse cabo AB, ó. Beleza? Então essa força tá nessa linha de ação. Então se você pega um escalímetro e mede 160, professor, pegar uma escala TAP, pode ser qualquer escala. Aí você chega lá e marca 160. Tum. Deu aqui, professor, 160. Então esse trecho daqui, onde você começou a origem, até esse ponto, você tem um vetor de 160 newton. Beleza? Professor, estou entendendo. Agora, para eu determinar esse aqui de 550, eu tenho que fazer novas inclinações, tá vendo? Ó? Então, eu vou trazer esse sistema horizontal e vertical agora para esse ponto aqui, ó, onde terminou o vetor. Tá aqui a nova vertical, tá aqui a nova horizontal. Sendo que para nesse caso, eu vou ter que colocar o que? 2 na horizontal, ou seja, esse 2 na horizontal tem que ser no sentido contrário que a gente adotou 1,5, né? 1,5 eu adotei aqui, ó, partindo do C. Esse aqui vai ser CB, então é o contrário. Então eu venho aqui, ó, e marco. Vamos dizer que 2 metros seja aqui, pronto, 2 metros. E depois 2,5 metros. Beleza. Professor, cheguei aqui. Então essa linha de ação, né, ó, é exatamente essa linha aqui, ó, do cabo AB. Aí pego o escalímetro com a mesma escala. Agora eu vou medir quanto? 550. Aí venho aqui, ó, 550, né? Vamos dizer que 160, mas vamos dizer que seja aqui. Pronto. Isso aqui tudo deu 550 newton. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, da onde você saiu para onde você voltou, para onde você chegou, não, saí daqui, botei o 160, depois botei o vetor de 150. Cheguei aqui, esse vetor é o que? É a minha resultante, beleza? Então, se eu quero saber qual é a intensidade desse vetor, ou seja, quanto é que ele mede, é só eu pegar o escalímetro, colocar na mesma escala que eu medi esses dois, vou lá e meço, tá entendendo? E boto lá o valor. Então, o valor deu isso aqui, beleza? Óbvio que o resultado desse exercício é o valor do seu escalímetro. Eu não vou colocar valor aqui, porque depois eu vou fazer isso aqui de forma... E não vai dar o mesmo valor, obviamente que eu não tenho dado para ver isso aqui. Não tenho escalímetro, não tenho nada. Ok? Pronto, pessoal. Qual é a direção? Direção, eu vou, ó, aqui vai ser meu eixo vertical, né? Ó. Chego lá, boto um transferidor. Eu acho que vocês sabem o que é um transferidor, aquele que mede ângulo, né?
Aí bota o transferidor, né? Ó, isso aqui eu já coloquei errado. O transferidor tem que colocar a origem com aqui, né? Sorry. O transferidor vai ficar aqui, ó. Chego o transferidor, boto no ponto lá na origem do vetor R, né? E venho aqui e meço o ângulo. Aí vou lá no transferidor e acho este valor deste ângulo, ok? E qual é o sentido? Aí você coloca de baixo para cima. É só fazer uma setinha indicando que vai de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, este aqui é a intensidade, esse aqui é a direção que você vai medir com um transferidor e esse aqui é o sentido. Pessoal, tentem fazer isso na forma em casa com um par de esquadro. Eu acho que vocês têm um par de esquadro ainda em casa, tem um escalímetro. Então tentem resolver isso aqui, um papelzinho fixo, não para ele não ficar se deslocando. Eu coloquei o esquema. Tentem fazer em casa, ver, e vocês colocam os valores lá e depois na próxima aula vamos resolver isso aqui utilizando a calculadora, ok? Aí já vamos passar. Note o quanto a calculadora era importante, mas antigamente era resolvido desse jeito aqui, beleza? Então por isso que vocês evitem de usar o escalímetro como régua. Escalímetro não é régua, só serve para medir. Só serve para medir, não serve para traçar. Então o bichinho é equipamento de muita precisão. Então você deve evitar ficar fazendo serviço com ele que não é adequado para ele. Beleza? Então na próxima aula vamos resolver isso aqui na forma mais moderna, né? Que é utilizando a calculadora. Ok?